Renascimento ele representa um período de revalorização da antiguidade clássica e se iniciou lá na Península Itálica, no berço do Renascimento, que foi lá em Florença e depois foi se expandindo. Essa palavra Renascimento, ela foi em tempos utilizada para designar os cerca de 400 anos da arquitetura europeia. E aí foi nesse período do Renascimento que o homem ele passou a ser considerado o centro do universo, que é o chamado antropocentrismo. A base da civilização humana era a democracia, os direitos do homem, o racionalismo, as ciências e também as técnicas. E aí, também foi nessa época, algo a se salientar, é que a arquitetura ela passou a ser interpretada como obra de arte. E aí, dessa forma, Florença, que foi o berço do Renascimento, ela teve o domínio do comércio, das atividades financeiras e também das obras e dos ofícios. E aí, em quesito de arquitetura, a gente tem alguns caracteres que foram levados em consideração que contribuem na forma da obra. E aí, primeiro, vem os caracteres proporcionais, que diz respeito mais à questão da proporção mesmo. São as relações e conformações de detalhes e conjuntos que independem das medidas. Em segundo, os caracteres métricos, que diz respeito que seriam as medidas efetivas mesmo. E em terceiro e último, vem os caracteres físicos que diz respeito mais ao material, né? Que aí já é a qualidade da granulosidade, a dureza do material, a resistência do material, enfim. Então, as principais características do renascentismo é a rejeição ao gótico, o homem-razão, o antropocentrismo, os ideais mundanos, que é em relação que caracteriza o mundo, a vida e sociedade, e as rigorosas proporções matemáticas. Os períodos do Renascimento marcam a divisão desse movimento artístico em 3 fases diferentes. A primeira delas é o Trecento, a segunda é o Quatrocento e a última é o Quinhecento. Elas marcam a divisão da Idade Média e da Idade Moderna. Iremos começar falando um pouco sobre o Trecento. O Trecento originou-se na Itália, mais especificamente na região de Florença, que era basicamente um grande centro econômico, cultural e político da época. Além disso, naquela época também era possível perceber a ascensão de uma certa classe social. Essa ascensão era uma ascensão financeira dos mecenas, que mais tarde tornariam-se os patrocinadores do Renascimento. O principal nome do Trecento foi Giotto de Bondone, que foi um pintor que em suas obras ele trazia bastante perspectiva. E uma das suas principais obras foi O Beijo de Judas, que é essa obra aqui. Com a visão um pouco mais voltada para a arquitetura, o principal expoente desse período foi Filippo Brunelleschi, que tem como sua principal obra a cúpula da Catedral de Santa Maria de Fiore. No Quatrocento, o humanismo recebeu um grande destaque. Além disso, as artes plásticas, a arquitetura, a pintura e a escultura tiveram seu grande destaque na Itália. O principal nome do Quatrocento foi Leonardo da Vinci, que foi um artista completo. Ele foi pintor, escultor e arquiteto, e sua principal obra é Mona Lisa. Agora com uma visão um pouco mais voltada para a arquitetura, esse período ficou conhecido como o período da Alta Renascença, e tem como principal expoente Bramante e Leon Battista Alberti. No Quinhecento é onde podemos perceber a expansão do Renascimento, uma vez que tanto no Trecento quanto no Quatrocento ele era voltado principalmente para a Itália. Já no Quinhecento podemos perceber o Renascimento em Portugal, Espanha, Alemanha, dentre vários outros países. O principal nome no Quinhecento foi Michelangelo, que é outro artista completo. Ele é pintor, arquiteto, escultor e escritor. E sua principal obra foi a Capela Sistina, que é essa. Bom, esse período na arquitetura seria considerado o maneirismo, que tem como principal expoente Michelangelo e Andrea Palladio. Andrea Palladio tem suas construções em palácios e vilas, e sua principal vila é a Vila Rotonda. A importância do Renascimento para a humanidade constituiu para a religião o humanismo, que é o antropocentrismo, falaremos mais adiante, a ciência, que teve diversos cientistas, mas em destaque temos Nicolau Copérnico, que foi da teoria heliocêntrica, que é o Sol no centro do universo, com Giordano Bruno, que também contribuiu com essa teoria,
temos Galileu Galilei, que contribuiu em várias áreas da atualidade. Na arquitetura, temos o que recuperou o esplendor da Roma antiga, a geometria e a simetria, com os arquitetos mais famosos, Leão Battista Alberti, Filippo Brunelleschi, Donato Bramati, Andrea Palladio e Michelangelo Buonarroti. Para a política, tivemos Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, que defendia que o monarca deveria governar com um poder forte e centralizado. Para a literatura, tivemos os mais famosos contribuintes, que foi Erasmo de Roterdã, com um elogio da loucura, e William Shakespeare, com várias peças teatrais. E para pinturas e esculturas, tivemos Leonardo da Vinci com Mona Lisa, Sandro Botticelli com O Nascimento de Vênus, Peter Bruegel com A Dança dos Camponeses e Michelangelo com a Capela de Sinastia, no Vaticano, a pintura do teto, e a escultura de Pietà. Florença, a capital da Toscana, foi o berço da arte renascentista. Ela é considerada a pérola de Toscana, um local conhecido por seu rico patrimônio cultural e histórias europeias, como também suas obras arquitetônicas. Cada palácio, museu e igreja de beleza única faziam com que ela se considerasse uma das cidades mais belas do mundo. Por volta de 1300, ela era uma metrópole mercantil com potencial de crescimento. Embora não fosse gigante, com aproximadamente 100.000 habitantes, ela estava entre as maiores metrópoles da Idade Média. Sendo rica, a partir do século XII, aproximadamente do século XII ao século XIII, o comércio passa a florescer ainda mais e os negociantes começaram a empregar seus bens para embelezar o local e apoiar os artistas. Para os habitantes, as artes estavam acima de tudo. Não importava quanto custasse, a beleza tinha prioridade. Durante pelo menos 3 séculos, no começo do século XV até o século XVIII, a capital da Toscana foi governada pela família Medici, que eram conhecidos por marcar decisivamente a vida cultural e política local. Eles financiaram monastérios e igrejas, patrocinavam cientistas e artistas, o qual inspirou que vários artistas fizessem de Florença um autêntico museu a céu aberto. Assim, ao longo dos séculos, a própria cidade se transforma ela mesma numa obra de arte. Durante o Renascimento, uma vertente de pensamento que ficou muito importante na época foi o humanismo. Considerado uma reforma cultural e educacional, o humanismo é uma filosofia moral que colocava o homem como principal na escala de importância. Então, o homem passa a ser o centro do mundo, o foco. E, com isso, as capacidades humanas, principalmente a racionalidade, que era muito focada. Era um grupo muito mais empirista do que espirituais e traziam uma contraposição com a ideia de existir algo, um apelo superior, uma força sobrenatural. Eles eram uma oposição com a ideia da escolástica medieval. A escolástica, por sua vez, foi um método ocidental de pensamento crítico e aprendizado, que originou-se em escolas cristãs. Então foi um movimento principalmente cristão, que tinha como objetivo principal juntar a fé com a razão, através de ideias aristotélicas, e tentar justificar dogmas e contradições existentes na religião cristã. Eles utilizavam principalmente a dialética, que é o debate de contraposições e diálogo para tentar achar uma solução, um resultado final. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Então, resumindo o que a gente viu aqui até agora,
A gente viu que o Renascimento ele foi um período de revalorização da antiguidade clássica, que começou lá na Itália, em Florença, e que teve características como o antropocentrismo, por exemplo, e que atingiu grandes setores, como da arquitetura, arte, ciência, etc., vários setores, e trouxe importância para isso. E a gente viu também que o Renascimento foi um período que teve vertentes de pensamento, como o humanismo, que foi um movimento intelectual, e que tinha um interesse maior em obras filosóficas da antiguidade clássica, e um pensamento oposto à filosofia escolástica, que é um movimento cristão, que foi um movimento cristão. E a gente também viu as 3 fases do Renascimento, que foi o 300, o 400 e o 500, e também a região de Toscana, que foi uma referência inicial para o Renascimento.